Eu gostei desse título. Acho que eu vou começar a me chamar de Pedro Sobral, o subido original. Fala pessoal, Lucas Lopes na área, sejam super bem-vindos a mais uma edição do Pod, o Partners On Demand. Começamos hoje uma série especial de pods, onde a gente vai trazer um pouco do que rolou dentro do PXPE. Se você não sabe, o PXPE é um evento do nosso ecossistema, onde nós reunimos vários empreendedores que têm seus negócios digitais e ali dentro nós temos palestras, mas muito mais do que isso, muito networking e muita troca. Inclusive, nesse PXPE, rolou volta de carro com piloto profissional dentro do Autódromo de Interlagos. Se você perdeu e tá curioso sobre o que rolou lá, acompanha esse vídeo que com certeza vai tirar muitos insights para o seu dia a dia. E compartilha com a gente, depois que você coletar algum insight, aqui nos comentários, qual foi o maior insight que você teve assistindo esse Q&A. Bora pra cima! Mas eu gostaria que você de verdade batesse muitas palmas, que a gente conseguiu achar no meio desse universo gigante o subido original. É difícil pra cacete achar. A gente vê um monte de cópias, mas o original é difícil. Então, eu gostaria que vocês batessem muitas palmas, recebessem no palco do PXPE o subido original Pedro Sobral. Muito bom. Eu gostei desse título. Acho que eu vou começar a me chamar de Pedro Sobral, o subido original. Ficou bom isso, né? Gente, acredito que tenham boas perguntas aqui para o Pedro. Já começamos aqui lá no fundo, vamos lá. Valeu. Pode ser sobre outras coisas que eu não falei aqui. Boa. Boa tarde, pessoal. Pedro, aqui ó, no fundo. Eu venho do mercado de mídia, não do Facebook Ads, não do Google Ads. Eu venho da área de publisher, da mídia programática, de header bidding, da outra ponta. E mais recentemente a gente começou, junto com toda essa questão dos cookies, dos pixels, da dificuldade de rastrear os usuários, a gente começou um projeto que inclusive está envolvendo o pessoal da Pareto, que é plugar os dados climáticos e ambientais dentro dos gerenciadores de anúncio. A gente não pode plugar diretamente dentro do Facebook e do Google por questão de LGPD e de acesso realmente à plataforma. A gente já faz isso hoje dentro da mídia programática. Eu queria saber se você já teve alguma experiência usando dados ambientais e climáticos em segmentação, se isso já foi alguma pauta para a comunidade Subido, ou se vocês têm alguma opinião formada sobre esse tipo de segmentação, pensando nos bloqueios de segmentação de cookies que a gente vai ter daqui em diante. Olha, todo mundo chora por causa dos bloqueios de cookies e segmentação. Então, assim, se foi uma pauta, é uma pauta constante. Todo dia eu escuto pessoas reclamando, mas eu acredito que as ferramentas elas são inteligentes demais. O Zuckerberg é muito inteligente, o Google também, para entender que o core business dele está justamente em conseguir trazer essas informações para os anunciantes. Então, eu costumo ser uma pessoa que me preocupa muito com o presente. Quando você falou assim, com as mudanças que vão vir. Eu só me preocupo com uma mudança que vai vir, se a minha preocupação é criar uma solução que eu vou vender para determinadas pessoas e eu vou faturar com isso. Se eu não vou vender algo para criar essa solução,
eu espero que outras pessoas criem a solução e eu vou abraçar elas. Como exemplo, agora surgiu a API de conversões, agora surgiu uma nova empresa que está junto com a Pareto e que está trazendo essa solução. Então, não é uma pauta mais focada em soluções, é uma pauta com muito protesto e pouca proposta. Esse é o resumo. Muita gente reclamando, mas poucas pessoas dizendo o que realmente tem que ser feito para solucionar esse problema. E no meu ponto de vista, eu simplesmente, eu, Pedro Sobral, agindo, eu lido com a mudança, agarro as soluções do mercado que mais vão solucionar aquele problema, mas eu sei que a piora é uma constante em vários aspectos. Então eu simplesmente tirei minha cabeça disso. Isso que você falou para mim hoje não é um problema, porque se todo mundo está com esse problema, eu vou esquecer isso daí e vou focar em outras coisas. A partir do momento que surjam soluções para esse problema, aí eu volto a me preocupar e buscar essas soluções. Não sei se eu te respondi. Boa, boa. Respondeu a questão realmente do problema que vem pela frente. E na parte de dados, é muito mais por curiosidade mesmo, se a tua equipe ela vai além das plataformas do Google, da Meta, de social, e vocês também levam essa técnica para programática e para outros canais de mídia. Para programática não, mas a gente tem um processo de traqueamento via UTMs, Google Analytics, muito manual e a gente tem a gente se preocupa muito com o histórico de dados que a gente tem nas nossas contas de anúncio. Isso eu sei que acaba gerando um trabalho triplicado para as pessoas da minha empresa que são focadas em dados e BI, mas aí esse é o trabalho delas, né? Boa. Boa. Aqui, ó, Pedro. Vamos lá. Fala, Pedro. Beleza, cara? Tudo bom? Prazer, Rafa, aqui da Carretel Media. Prazer é meu. Cara, a pergunta não tem relação com a sua parte mais técnica, né, de gestão de tráfego, etc., mas sim na parte mais de empreendedorismo. Tá. Conta pra gente um pouco como é que foi tua jornada em relação a time. Você comentou sobre o teu time orgânico ali, eu vi que eram umas 4, 5 pessoas, mas você tem todo o ecossistema funcionando. Tá. Quantas pessoas você tem hoje no teu time e como é que está a relação disso? E se você puder contar um pouquinho da jornada ao longo do crescimento do ecossistema, a quantidade de pessoas, como isso foi escalando em relação à quantidade de clientes ou faturamento, seria legal. Tá, legal. Pode ser? Pode ser. Valeu. Cara, tudo começa no Stranger Things. Você e mais 5 amigos. Que você achou que 5 com sangue no olho que estavam a fim de trabalhar. E você não estava dando mais conta, você não estava conseguindo mais viver e você contratou 5 amigos. Aí depois você parte para um rolê meio que 12 apóstolos. Um deles vai te trair, vai te processar. E tô brincando. Mas a questão faz sentido, não, essa é a jornada perfeita. Mas a questão a gente foi, aquela frase clássica que todo mundo já conhece, que é ou você contrata para crescer ou contrata porque cresceu. Eu acho que durante muito tempo, até os 40 colaboradores ali da minha empresa, a gente contratou porque a gente estava crescendo, porque a gente vendia a comunidade Sobral, de repente as pessoas do meu suporte estavam em pré-burnout, estava todo mundo maluco, comecei a ver pessoas estressadas nas reuniões, não dando conta, os pratos começaram a cair, e aí eu começo a identificar pessoas que vão ser contratadas e vão ajudar nessas etapas. Crescemos aí até 40 pessoas. Nesse meio tempo, eu dei uma sorte muito grande, casei. E a minha esposa, a Pri, ela já tinha uma empresa com 80 colaboradores. E aí o modelo de gestão dela é completamente diferente do meu modelo de gestão, Pedro Sobral, de lidar com as coisas. Ela variou muito. Ela não tinha essas duas regras, né? Não, é a cara dela. Ela abomina isso. A Priscila é muito mais de formar as suas lideranças. E ela contrata pessoas, ela tem um DNA um pouco mais de contratar pessoas para crescer. Ela é um pouco mais agressiva do que eu. E aí a gente acabou unindo as duas empresas. Antes a gente tinha a Sobral e a Permaneu, e aí a gente acabou unindo. Hoje é só Permaneu, porque a esposa que manda, né? Quer ser feliz ou ter razão. Quer ser happy wife, happy life. E aí a gente acabou juntando só com a Permaneu, mas o processo de crescimento, ele foi muito, depois que a gente juntou, ele foi muito orgânico e muito baseado nos projetos que a gente ia atacar. A gente tem um modelo de negócio um pouco diferente, que a gente vira sócio dos especialistas. Então, por exemplo, se você quer lançar o seu produto, e a gente viu que vai dar um match aqui nos nossos negócios, a gente olha para o seu negócio e a gente fala assim, cara, para atender o fulano, Rafa, né? Para atender o Rafa, eu vou precisar de um squad de um copywriter, um gestor de tráfego,
3 pessoas de suporte, 1 pessoa de pedagógico e 1 pessoa que vai cuidar do administrativo. Então, é como se a gente criasse várias pequenas empresinhas, vários núcleos, vários squads para atender determinados especialistas. Então, dessa forma, o nosso crescimento ele é muito previsível, mas a gente está contratando porque vamos crescer, e não o contrário. Mas vai acontecendo ao longo do caminho, de eu sentir que eu estou com um gargalo, a empresa não está crescendo porque meus gestores de tráfego não conseguem atender mais clientes, e aí eu começo o processo de contratação, e um RH salva a sua vida depois que você está ali nos seus 30 colaboradores. RH é vida, porque você vai precisar contratar gente o tempo inteiro. Boa, perfeito. Vamos lá, Pedro. Opa. Pedrão, Luan aqui da TI Digital. Minha dúvida é a seguinte, como se proteger não, né? Como se adaptar nesse novo momento de IA nas plataformas e como não se tornar obsoleto, né? Visto que todas as plataformas como Google, Facebook... Como é que é? Repete o começo. Como não se perder? Como não se tornar obsoleto nesse novo universo de IA nas plataformas. Então, o Facebook, o Google estão querendo criar inteligência artificial, né, para rodar a campanha sozinho. Por que meu cliente não vai direto na inteligência artificial? Como eu consigo me manter necessário no processo para manter clientes na minha base, assim, longo prazo, né, claro? Porque o cliente, por que ele não sabe as campanhas dele mesmo? Ele precisa de alguém hoje, porque é difícil mexer na plataforma. Mas eu acho que assim, talvez o IA, ele com certeza vai facilitar subir as campanhas. Assim como é a vida das ferramentas é tentar fazer ficar mais fácil subir as campanhas. Mas uma coisa é o botão impulsionar, entendeu? O que eu falo, o botão impulsionar é a chave Phillips. O canivete suíço, ele mora no gerenciador de anúncios nas várias opções. Alguém precisa colocar o output ali. Por mais que o output seja, crie uma campanha de conversão, crie uma segmentação baseada em pessoas que fazem aniversário em janeiro, um outro grupo de anúncio de pessoas que fazem aniversário em fevereiro, segmente na campanha de pessoas que fazem aniversário em janeiro o seguinte anúncio. Por acaso você é do signo de... Então, toda essa configuração, isso é um output. Hoje, esse output ele é feito com base em cliques. O output do futuro, muito provavelmente eu vou pedir em texto, ou em voz, ou sei lá, num áudio para a ferramenta subir aquilo, e isso vai ter que ser feito. Mas alguém vai ter que ser, como diz a minha equipe, o outputeiro. O que é o outputeiro? É a pessoa que coloca o output na ferramenta. Isso somos nós ainda hoje em dia. A gente teve essa discussão outro dia. Eu falei, cara, hoje a gente faz isso. A gente coloca o output, a gente pede para a ferramenta subir as campanhas e a ferramenta veicula sozinho. Não sou eu que estou lá entregando os anúncios para as pessoas manualmente. O processo vai ficar mais rápido. É um facilitador. É um facilitador. Então, eu não sei, mais uma vez, é um problema que eu nem quero lidar, porque quando acontecer eu vou começar a lidar com ele. Mas o que eu penso é, talvez o que pode acontecer, seu serviço pode ficar mais barato e ao invés de você ter que atender 40 clientes, você vai ter que atender 120 para faturar a mesma coisa. E aí você vai ter que criar uma outra estrutura para fazer isso, mas não necessariamente você vai ter que ter mais time. Por quê? Porque o processo de subir as campanhas vai ficar mais fácil por causa da AI. Então, enquanto você perde de um lado, você ganha escala de outro. Eu não acho que você vai ficar obsoleto, não. Muito obrigado mesmo. Hein? Boa. Tamo junto. Mais um. Fala aí, Raio. Boa. Fala, Sobral. Sou aqui do time de partners e tenho uma empresa também. Né? Além disso, vou fazer meu jabá aqui, tá, Thiago? Desculpa aí. Começou, obrigado. Você falou de abelha, conectou comigo. Eu tenho uma empresa de hidromel chamada Beehive Mid. Que legal. Vamos fazer um collab. Boa. Vamos nessa. Inclusive, estou te devendo hidromel pela pergunta que eu tô abrindo um e-commerce agora. De hidromel? De mel. Pô, vamos começar a collab aí, vamos nessa. É assim que faz negócio. Eu apertei aqui, não sei se aconteceu alguma coisa. Não, tudo bem. Tá, Não esquenta a cabeça. Boa. Pensando nesse contexto, e assim, tem minha mulher também que tem um produto que é diferente, é desconhecido no mercado, então, assim, eu estou acostumado a ver produtos desconhecidos no mercado com a nossa dificuldade de fazer, obviamente, a gente vai trabalhar com educação, só que a gente sabe que é um processo de compra muito longo, né? Você educar o cliente, mostrar por que o mel vai para o hidromel, aquela coisa toda, até o cara realmente chegar no momento de compra. Tá. Então, pensando nesse desconhecido, né? Na coisa que é novidade e tudo mais, o que você já viu que deu mais certo ali, além de gerar muito conteúdo para educar esse público? O que você vê que realmente, cara, performa, isso aqui é mais fácil, eu encurto o caminho, entre aspas, que é difícil, né, a gente ficar buscando atalho, mas algo que realmente eu consigo olhar e falar assim, cara, isso aqui vai me ajudar muito nessa educação do cliente ou em uma outra estratégia que a gente não tenha pensado. Cara, no seu caso, de vou vender um produto diferente, você já falou o que você faz, e até hoje eu atendo um cliente que o nome deles é a Camaleão Colors.
É uma história muito legal, porque foi o meu primeiro cliente de tráfego pago. E eles começaram num fundinho de quintal, assim, o cara, ele era engenheiro químico e ele começou a vender tinta para cabelo colorido numa época que não estava tão hypado. O primeiro passo dele, eu vou usar o exemplo real de alguém. O primeiro passo dele foi sim essa parte mais educativa da coisa, explicar o que era, gerar esse interesse pelas pessoas, mas cara, ele explodiu mesmo quando ele colocou vendedor para colocar o produto dele em farmácia. Então, se eu fosse você, eu não me preocuparia tanto com essa parte online, estou indo totalmente contra o conselho de um gestor de tráfego, né? E eu teria pessoas que estão mais preocupadas em colocar o seu produto em prateleira de mercado, prateleira de lojas de bebida, essas lojas que vendem vários tipos de bebida diferente, em mini mercados, em lojinha, em botequinho, em tudo que é lugar, mas aí é um vendedor físico mesmo. Quando eu for vender o mel, com certeza uma das estratégias que eu vou utilizar é botar em farmácia. E aí, cara, não tem lugar melhor para encontrar vendedor do que a terra dos vendedores, é o LinkedIn. Você vai lá no LinkedIn, publica uma vaga lá, entende em qual mercado que você consegue inserir esse produto, mas para gerar mais conhecimento das pessoas sobre o produto, acho que você tem que fazer as pessoas verem o produto. O mundo cervejeiro, ele puxa muito pro PDV, né, cara? Joga no PDV, faz volume, uma margem menor, mas pelo menos você está fazendo caixa e tudo mais. Mas então, você está popularizando um pouco o seu negócio, entendeu? Porque o cara que compra e gosta, ele compra de novo. Aí é o seu marketing de fazer ele te conhecer e comprar de você no online. Perfeito. Boa. Mais uma pergunta, gente? Aqui, ó. Fala, Pedro. Tem uma agência hoje que é especializada em fazer anúncio lá na plataforma do Quai Ads. Né? Do Quai? Do quê? No Quai, concorrente do TikTok. Ah, tá, sei. Inclusive foi a única que você não falou ali. Foi, não falei. Tá fora do radar ainda. E a nossa maior dificuldade hoje está sendo captar clientes grandes que tenham, assim, 500k de faturamento para cima. Por que você quer anunciar só no Quai? Qual que é o nome? Quai. Porque eu me posicionei como especialista nessa área, entendeu? E a gente está com bastante cliente, está dando certo e eu estou focado nessa atualmente mesmo. Tá. Eu começaria a anunciar em outras plataformas, cara. Eu acho que você vai conseguir encontrar... Eu não conheço ninguém que investe 500 mil reais no Quai Ads, entendeu? Eu não invisto, os maiores clientes que eu conheço não investem. A maioria dos clientes grandes não investem nem 500 mil reais no TikTok Ads, que eu tenho certeza que hoje é muito mais popular do que o Quai Ads no Brasil. Com certeza. Oi? 500k que eu digo cliente é faturamento do cliente, entendeu? Ah, não de investimento. Isso, uma média que ele investe no total, que eu sei que ele consegue ter um investimento que vale a pena para mim. Tá, então você está querendo buscar clientes que faturam 500 mil. Isso, que tem um investimento próximo disso aí. Que está vindo muito os clientes que vêm para mim, tipo assim, iniciante que não deu certo e acha que o Quai vai salvar a vida dele no digital, mais ou menos isso. Tá. Ah, cara, eu não consigo parar de pensar que eu tenho que te falar para você sair fora dessa noia de ficar só anunciando no Quai Ads. Eu acho que você consegue gerar mais resultado para os clientes anunciando em outros lugares. Eu acho que você pode seguir com o seu posicionamento, mas eu começaria a entregar para os clientes uma estratégia de tráfego mais, eu detesto esse termo, mas mais 360, onde você atua em todas as outras mídias, porque aí você vai conseguir atrair clientes maiores. Eu acho que hoje o seu ICP, o seu cliente ideal, que é o cara que é iniciante e quer anunciar no Quai, ele nunca vai ter 500 mil reais de faturamento, entendeu? Eu não consigo enxergar hoje no mercado que eu atuo pessoas que faturam 500 mil e que vão falar assim, vou anunciar no Quai Ads. Não é algo que eu acho que é comum, mas você vai encontrar muitas dessas pessoas que vão anunciar no Facebook e no Google Ads. Eu acho que hoje o seu cliente ideal, ele está te trazendo esses clientes que têm um faturamento mais baixo e está tudo bem se esse for o seu modelo de negócio, se você for escalar na quantidade. Mas se você quiser clientes que te paguem mais, que tragam mais valor, eu traria eles para outras plataformas, e aí se você é o cara, tipo assim, não, mas eu acredito no Quai Ads, e cara, eu vou ser o cara do Quai Ads, eu traria eles por causa do Facebook, por causa do Google, e eu falaria para eles, cara, um teste que a gente tem que fazer o Quai Ads, porque eu tenho esse resultado lá dentro. Mas eu acho que eu daria no tipo de cliente que você está querendo atrair. Aí você vai começar a atrair esses clientes um pouco maiores que investem, que faturam mais, e investem mais também, e pagam mais também. Boa. Show, valeu. Maravilha. Mais uma pergunta aqui. Mas Pedro. você pode seguir sendo especialista nisso e trazer clientes de outros negócios, é isso? Aqui, ó, Pedro. Boa tarde, Sobral. Tudo bom? Tudo bom? Eu sou médica, eu tenho um programa de autofagia, de emagrecimento, e a gente teve uma experiência inicial em tráfego muito difícil por conta de bloqueios, né? Trabalhar com emagrecimento é difícil.
do ponto de vista de tráfego, né? Acaba tendo muito mais bloqueio. Eu ia perguntar assim, você teve experiência com algum cliente desse nicho de emagrecimento? Como é que você sugere assim, uma abordagem em relação a isso? Olha, o ponto número 1 é que você tem que... É meio difícil da gente falar para as pessoas, você tem que seguir as políticas de publicidade, porque a gente sabe que por mais que a gente siga as políticas de publicidade, existem bloqueios injustos na ferramenta. Isso vai acontecer, ponto. No passado, eu tinha muito preconceito com pessoas que falavam assim, não, eu trabalho no nicho black, eu trabalho no nicho aqui que, sei lá, aumento peniano, entendeu? Ou venda de cannabis online. São coisas que não podem anunciar e ainda assim tem pessoas que anunciam isso porque elas vão achando vários esqueminhas para anunciarem. Dentro desse achar vários esqueminhas para anunciarem, surgiram pessoas sérias que entenderam o assunto e desenvolveram boas práticas de contingência. Ter mais de uma conta de anúncios, coisa simples, nada muito elaborado. Então, primeiro, eu procuraria um gestor de tráfego que entende sobre contingência. Segundo, eu me esforçaria muito para seguir as políticas e ser o mais branda possível na sua copy. Por mais que é assim, é meio complicado, porque o nosso anjinho da ganância está sempre no nosso ombro. Putz, mas se a gente botar uma foto do antes e depois vai vender mais. Nossa, mas se a gente prometer 10 quilos em 10 dias vai vender mais. Sim, tudo isso vai vender mais. Só que o seu grande esforço tem que estar em criar dentro da ferramenta um histórico tão bom que você não vai ser bloqueada. Minha experiência com esse nicho, eu trabalhava com a esposa do Wendel, a Karina Peloy, e a gente nunca na conta dela levou um bloqueio. Por quê? Porque ela tinha um histórico muito bom. Eu já trabalhei com o pessoal lá do Mamãe Sarada, que faziam promessas agressivas, tinham antes e depois nas páginas, e muita gente falava assim, cara, qual que é o segredo? O segredo é um histórico construído dentro da ferramenta. Então, a sua conta de anúncio, o lugar onde você está anunciando, é um ativo seu. E você tem que construir ele com muito cuidado, ter alguém que entende sobre bloqueios e deixar a orientação clara para a pessoa. Olha, nunca podemos pisar fora da linha, mesmo... E aí você sempre vai ter aquela ganância ali no seu ombro. Putz, mas e se a gente fizer isso, vai faturar mais? Vai faturar mais, mas vai faturar mais só no curto prazo e a gente está jogando um jogo de relacionamento com as ferramentas. É esse jogo que eu jogaria no seu caso, se você quer criar um negócio duradouro de longo prazo. É isso. Boa. Última pergunta aqui, Rafa. Vamos. Tudo bom, Pedro? Meu nome é Rafael, sou da agência Valore, uma agência nichada em construção e arquitetura. Tá. E um dos... Nossa, nicho difícil, hein? E um dos nichos que a gente trabalha bastante, mas na parte orgânica, é o Pinterest. Tá. E você falou um negócio para mim assim, pô, o Pinterest, o remarketing, falei, opa, anotei aqui. Eu queria que... Eu nunca anunciei lá, tá? E eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, né, que você está fazendo lá no Pinterest. Eu trabalho lá com 2 especialistas, comigo mesmo, e trabalho com uma decoradora de interiores no Pinterest. Com a decoradora de interiores, a gente consegue até muitas conversões lá, no meu negócio nem tanto. Grande segredo para mim do Pinterest é você criar os murais, que as pessoas sempre estejam se envolvendo com seus murais. Então, para você que trabalha com nicho de arquitetura, muito provavelmente vai ter que ser fácil, mas você tem que educar o seu expert para ele estar constantemente publicando lá. Então, tudo que é projeto novo que ele fizer, ele tem que estar publicando lá. Essa vai ser a interação que ele vai gerar. No Pinterest, você dificilmente interage com um perfil. Você não sabe, o perfil do fulano no Pinterest é o máximo. Não, você interage com publicações e você nem consegue ver direito quem publicou aquilo. Mas a moral da história é você ter o público, a audiência de pessoas que se envolveram com as minhas publicações aqui do Pinterest. E aí depois você anuncia para elas, principalmente anúncios sem som. Porque o Pinterest as pessoas não estão escutando nada, elas não estão vendo vídeos. Mas os vídeos lá eles chamam muito atenção. Então, cara, para mim o vídeo que mais funcionou lá até hoje era um videozinho da Expert segurando um papelzinho. Tem um convite para te fazer. Tirava o papelzinho. No dia tal, tem o quê, não sei o quê, tirava o papelzinho. Então, vários papeizinhos, um videozinho sem som ou um videozinho legendado pode funcionar muito bem. E o remarketing funciona muito bem lá, porque eu pago R$1,70 nas 1000 impressões, mais ou menos, R$1,70, R$2, e o Pinterest ele consegue traquear muito a lista de e-mails. Então, se eu subo a lista de e-mails com 100 mil e-mails, o Pinterest vai conseguir dar um match ali de 95% na lista de e-mails, e eu consigo ficar aparecendo para essas pessoas muitas vezes por um custo muito barato. Valeu, obrigado, cara. Boa. Show. Pedro, eu queria só eu mesmo jogar uma luz no teu conteúdo.
E não foi a primeira vez que eu vi, mas você falou, acho que eu vi no Fire, inclusive, que você mostrou o ecossistema. O ecossistema. E eu queria te perguntar, como é que nasceu o ecossistema? Ele foi acontecendo ou você foi pensando isso? A primeira etapa do ecossistema, ela foram as minhas aulas semanais e as minhas redes sociais. Ali nasceu porque eu pensei. E eu pensei o seguinte, como que eu faço para atrair, não era atrair uma audiência que gosta do Pedro Sobral, mas atrair uma audiência de pessoas que querem aprender tráfego pago. E aí, na época, eu tinha um business muito focado em consultoria, então eu dava mais ou menos umas 15 consultorias por mês de tráfego pago e eu ensinava sempre as mesmas coisas para todo mundo. 15 ligações, ensinando sempre as mesmas coisas. Aí eu falei, pô, eu sei ensinar tráfego pago e a melhor maneira de fazer isso são em aulas de 1 hora. Isso foi há 234 semanas atrás, porque hoje é terça-feira, 3 horas da tarde, teve a live 234. E aí eu falei, pô, vou criar essa audiência de pessoas que se interessam em tráfego pago, entregando um conteúdo que eles poderiam pagar para ter acesso, mas eles não têm acesso de graça. E aí, a partir disso, eu escuto muito a audiência. Tanto que o subido, tipo assim, a maioria das piadas da minha audiência são coisas que alguém falou e eu pesquei e eu roubei da pessoa, porque a audiência é minha e eu tenho esse direito. Então, um dia alguém falou, não sei o que, o Baby Bosta. Eu falei, nossa, Baby Bosta, coisa legal. Baby Bosta. O subido foi o que inventei. Mas o Baby Bosta, vários outros termos, foram coisas que a própria audiência foi falando e eu fui roubando para mim. E a audiência, ela fala muito sobre as necessidades que ela tem. Então, não, putz, queremos um produto, a gente precisa de um lugar, isso aqui... E aí um belo comentário numa live foi, isso aqui está virando uma comunidade. Eu falei, bingo, que é uma comunidade, é isso que eu vou fazer. Aí bota as pessoas na comunidade, precisamos de conteúdo. Não, o conteúdo do Pedro está muito bagunçado, é muito conteúdo, está muito bagunçado. Portal de conteúdo. Nossa, não dá para saber quem é gestor bom, quem é gestor ruim. Certificação. Precisamos de vagas de emprego. Contrate um subido. Nossa, queremos um evento ao vivo. Subido ao vivo. Precisamos de um programa mais próximo do Pedro Sobral. Mentoria do Pedro Sobral. E aí a agência de tráfego, na verdade, foi mais uma coisa planejada do que uma necessidade dos clientes. Mas eu sempre olho para a necessidade das pessoas e vou criando soluções muito devagar. Tem gente que é muito apressada nesse mercado. 1 ano de negócio já tem 28 produtos diferentes no ecossistema completo. Isso demorou 5 anos, foi algo muito aos poucos, mas quando a gente fez muito bem feito, modéstia à parte, tudo. Animal. Obrigado, Pedro. Mas antes de eu te liberar, você tinha prometido que a gente ia poder sortear algumas comunidades. É verdade. Nós temos 3 delas, a gente já pegou... 3 não, quantas, Bruna? 4 tá com o Pedro. A gente Como assim dividiu. 4 tá comigo? Você vai poder sortear 4. Eu posso? Você viu como nós somos legais? Tá, o que eu vou fazer agora? Pedro, escolhe da galera que fez pergunta para ti, quais foram as melhores perguntas. E aí depois as outras... difícil. Levantem as mãos aí quem me fez pergunta. Só vale quem fez pergunta. Aqui, Harry, levanta pergunta, pergunta lá no fundo, pergunta. Tá. Não, pode seguir de mão. Vocês não tem que ficar segura com a mão. Segura aí a mão, segura a mão, gente. Quem é a vaga da comunidade Sobral não vai ficar com a mão. Quem baixar a mão por último, perde. Vamos jantar, pessoal. Não, brincadeira. Tá, vamos lá. Primeiro vai ser o cara do Quai, porque ele tem que começar a anunciar em outras fontes de tráfego, ele vai aprender lá. Boa, aqui, gente. É isso. Baixaram a mão, né? Já perderam. Eu gostei da pergunta das contratações, você também. Boa. Boa, Rafa. Tá. Nossa, que difícil que responder. Nada contra os outros. Eu gostei do cara que vai me trazer as soluções lá para LGPD, vai para ele também. Boa. E vai pro subido desde o começo ali que falou comigo mais cedo. Fechou? Fechou. 4, né? 4. Era isso. Boa. Quem são os outros 2? Teve só mais 2? Teve 2. 3? Eu dou mais 3 comunidades Boa. Sobral para todo mundo ver. Agora tem alguém pensando, eu era para ter feito uma pergunta. Boa. Se a gente falar isso antes, todo mundo ia chover de pergunta. Aí ia perder a mão. Você não ia sair daqui hoje. Então, por isso a gente falou isso só no final. Mas, Pedro, obrigado, irmão. Obrigado, viu? Valeu, gente. Galera, um recadinho aqui, um jabazinho. Tá com o segundo lote, né, Pedro? Subida ao vivo. Subida ao vivo, segundo lote também. Só não levem seus gestores de tráfego, porque eu vou convencer eles a ganharem dinheiro sozinho, tá? Tá bom. Fica o recado aqui. Boa, gente, vamos continuar. Obrigado, Pedro. Valeu mesmo.